Prezados irmãos e irmãs da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, estamos aqui para gravar mais um programa da Fraternidade. Hoje será o capítulo Abençoa e Segue, do livro Calma. Então, depois da leitura do texto, nós vamos fazer os comentários. Abençoa e segue. Sofres talvez muito mais pelos outros que por ti mesmo. Isso ocorre especialmente quando te reconheces no plano físico, na condição da criatura engajada nos embates constantes da luz que dissipe as trevas ou do bem, que extingua o mal. Em muitas ocasiões, cultivas a inteligência e percebes para logo as inteligências que se burilam para a exaltação do egoísmo próprio. Não raro, aprimoras o sentimento e surpreendes os que te recebem os melhores investimentos de amor, congelando-te o trato na indiferença. Frequentemente, compreendes os que não te compreendem e amas aqueles corações que ainda não te conseguem amar. Ainda assim, mesmo que a solidão interior te flagele nos recessos do espírito, não te lastimes e prossegue agindo e servindo sempre. Convence-te de que estás passando por um mundo em construção, com o dever de edificar a vida melhor em ti mesmo. Por muito te afeiçoes a criaturas determinadas, recorda que todos nós, os que nos achamos em ação no aperfeiçoamento do planeta, estamos na condição de colegas um dos outros, nem sempre dispostos à desincumbência dos compromissos assumidos e sempre suscetíveis de queda e erro. Injustificável carregar conosco os que voluntariamente se marginalizam na negação. Seres queridos, muitas vezes, assumem atitude positivamente contrária a tudo aquilo de melhor que esperávamos deles. Temos os que se anestesiam na inutilidade e no supérfluo, esquecidos de que os recursos materiais são empréstimos da divina providência para a execução das tarefas que lhes cabe realizar. Os que vagueiam no curso de uma existência inteira, procurando a realidade de Deus, como quem acende uma vela para enxergar o sol. Os que desertam da fé, receando responsabilidades e encargos. E aqueles outros que não se harmonizam com a disciplina, entregando-se facilmente à rebeldia e à dispersão. Não pares na estrada a percorrer com o propósito de disputar-lhes apoio e entendimento. O apoio que pudermos oferecer ao bem dos outros é sempre benéfico a nós mesmos, e a compreensão nasce da maturidade que apenas o tempo e a experiência conseguem acumular. Se conheces os companheiros que te distanciaram no caminho em que te dedicas a aprender e a permanecer, trabalhar e servir na seara da luz, entrega-os a Deus e segue para adiante. Deus tem recursos para auxiliar todos e socorrer-nos a cada um. Bem, a gente vai começar o nosso comentário de hoje contando para vocês uma historinha que é relatado que um homem, ele queria passar de um local para outro. Ele estava viajando, ele era um viajante e ele queria passar de um local para outro. Ele tinha uma bagagem, né? Ele tinha uma bagagem. E aí a bagagem dele era volumosa, né? Ele tinha uma mochila, tinha cobertor, tinha uma outra bolsa, então ele estava cheio de bagagem. Aí quando ele chegou no local que ele ia passar para outro país, ele estava com essa bagagem sobrecarregada, né? Estava sobrecarregado de bagagem. E aí ele viu que era uma porta estreita para ele passar. Ele não ia conseguir passar com aquela bagagem naquela porta estreita.
Aí o que ele teve que fazer? Ele teve que tirar toda a bagagem, abandonar aquela bagagem e ele passar sozinho. O que essa história significa? Significa que quando nós estamos evoluindo, quando a gente vai passar pela porta estreita, nós vamos passar sozinhos. O que ocorre é que muitos dos nossos familiares, muitas das pessoas até da nossa casa espírita, muitas vezes estão na doutrina, mas não conseguem ainda colocar em prática os ensinamentos que a doutrina oferece. Então a gente tem aí várias pessoas que não conseguem executar a responsabilidade que assumiram. Eu não vou falar para vocês aqui que eu já consigo, fazer tudo aquilo que o Evangelho prega, que eu já estou bem, que eu já estou evoluído, que não é verdade. Eu não tenho esse hábito, de querer me apresentar como uma pessoa que já tem evolução, que eu não tenho nenhuma. Eu sei muito bem que eu ainda vou ter que levar muito tempo para eu ter um equilíbrio, para eu ter a calma verdadeira. Eu tenho momentos de irritação, tenho momentos que eu falo coisas que não deve. Mas uma das coisas que eu tenho tentado fazer, eu creio que eu estou conseguindo relativamente bem, é manter os meus compromissos na casa espírita. Então eu já estou ali no Bezerra desde 86, já tem um bom tempo. Estive primeiro trabalhando com o seu Cabral, aí depois veio o Amauri, e agora estou lá com Alexandre, Sônia, Sérgio Marins trabalhando. Então isso aí, se valer de alguma coisa no mundo espiritual, é o que eu poderia levar, é o que eu vou levar. Eu espero até o final da minha existência eu manter essa caminhada. E por que eu estou falando isso? Porque ao longo desse período que eu estou lá no centro, eu vi vários companheiros muito melhores do que eu. Por exemplo, quando eu entrei ali no Bezerra, tinha um companheiro excelente, ele é professor. Eu só não vou falar o nome dele porque é falta de ética, Eu não vou falar nome de ninguém, porque cada um que sabe da sua existência, da sua administração. Mas quando eu entrei para lá, eu não sabia nada de evangelização, de coisa nenhuma. Tinha um companheiro que era excelente, Ele, inclusive, o seu Cabral estava cogitando até dele ser o futuro presidente da casa. E ele falou, falava muito bem com as crianças, se dava muito bem e tal. Aí eu entrei, mas sem muita pretensão. Aí quando chegou um momento, eu falei assim: fulano, eu posso vir aqui ajudar no lanche das crianças? Porque eu não sabia nada de evangelização, não sabia lidar com criança, Eu sempre tive dificuldade de lidar com criança, Não tinha paciência, e, enfim. Até hoje eu não tenho muito, mas eu devido ao trabalho, eu já me esforço para ter uma atitude melhor. Mas dizer também que eu estou top, não estou. Mas naquela época era muito pior. Mas pelo menos o lanche eu podia fazer, Podia ajudar a distribuir o lanche, tá? Aí eu falei: olha, eu vou fazer isso. Aí fiquei um período lá, ele viu que eu estava integrado no trabalho. Aí ele chegou para mim e falou assim: Fernando, eu vou me casar e eu vou ficar 15 dias fora do centro. Nesses 15 dias, eu vou deixar você aí no trabalho, coordenando, e daqui a 15 dias eu volto. Não voltou mais. E quando ele saiu, ele deixou um grupo de evangelizadores. E esses evangelizadores, quando viu que ele tinha saído, saíram também. Aí eu fiquei 1 ano batendo cabeça lá, e aí houve um momento que a diretoria falou assim: olha, é melhor você acabar com a evangelização, porque você não sabe evangelizar, então você acaba com a evangelização. Graças a Deus, eu falei assim pro seu Cabral: seu Cabral, olha, vamos fazer o seguinte, se o senhor quer acabar com a evangelização, o senhor acaba, que eu vou evangelizar em outro local. Mas se o senhor acha que a evangelização é importante, vamos continuar, que eu vou fazer cursos de evangelização, vou procurar ajuda em outras casas,
e a gente vai continuar fazendo o trabalho. E graças a Deus, o seu Cabral me deu essa oportunidade. Aí quando foi em 89, eu estava namorando já a minha esposa, né, a Lucy, com criança, ela tem muita habilidade, né? Então aí em 89 que a Lucy veio me ajudar para a gente poder começar a fazer alguma coisa melhor. E se eu tivesse largado tudo? E eu pensei em me abandonar. Eu falei assim, é melhor eu desistir, porque essas crianças, né? Aí veio, né, aquele período que nós começamos no trabalho e tinha um grupinho de crianças que eram extremamente agressivas, complicadas, e ficava ali batendo. Aí teve um dia que a gente estava fazendo a mocidade, né, que era domingo, a gente fazia a evangelização, depois a mocidade era na sequência. Aí eles pegaram uma mangueira, começaram a jogar água no centro, e enfim, né? Aí eu também falei assim, eu não vou desistir, eu vou continuar, e uma hora vai dar certo, enfim. E graças a Deus, hoje a gente está ainda voltando da pandemia, né? E a gente vai ter que reativar a evangelização, mas pelo menos naquele período que eu estive lá no trabalho, eu procurei fazer o melhor que eu pude, que podia eu desistir. E os companheiros da casa, né, muito melhores do que eu, muitos largaram o trabalho. Não vou mais ficar aqui porque o fulano é isso, fulano é aquilo, que fulano não presta, que essa diretoria é isso, essa diretoria é aquilo. Então, ou muitos companheiros passaram ali pela casa e não ficaram. Então, se eu tiver alguma atenuante, vai ser por causa desse compromisso. E é exatamente isso aqui que os irmãos estão falando. Eu contei essa minha experiência pessoal, não para me enaltecer, que eu já falei para vocês, eu tenho consciência que eu sou um espírito imperfeito, mas eu procuro, nesse ponto da frequência à casa espírita e a fidelidade ao trabalho, eu procuro levar a sério. Então olha só, sofres talvez muito mais pelos outros que por ti mesmo. Isso ocorre especialmente quando te reconheces no plano físico, na condição da criatura enganjada, nos embates constantes da luz que dissipe as trevas ou do bem que extingue o mal. Então, quando você está na casa espírita, quando você se enganja no trabalho na casa espírita, e isso também engloba a família, mas eu vou falar especificamente da casa espírita porque eu creio que fica mais didático para nós compreendermos. É uma luta que você está empreendendo, primeiro contra você mesmo. Então, por exemplo, eu tive muita dificuldade para me controlar, para ter mais paciência com criança. Não tenho ainda muito, mas eu estou me policiando para adquirir. E a gente, em relação àqueles meninos que eu falei para vocês, que eram agressivos, né? Coitado, a maioria deles já desencarnou. Por quê? Porque eles enveredaram no crime organizado, entraram para o tráfico e a maioria já desencarnou, né? E a gente notava que às vezes eles chegavam lá praticamente mediunizados com aqueles irmãos que não queriam que o trabalho acontecesse. Então teve um dia, eu me lembro nitidamente, né, de um desses meninos que estava lá na porta para entrar para evangelização, e ele me olhando assim com um olhar assim tão estranho, né? Eu não vou dizer que ele estava com ódio, mas assim, um estranho, assim, me olhando de maneira estranha. E a gente notava nitidamente que era uma tarefa para acabar com o trabalho. E graças a Deus nós mantivemos a tarefa, independente das dificuldades. Mas quantos passaram por ali que por muito menos abandonaram a tarefa? Por muito menos, não vou ficar mais. Por exemplo, quando a Mauri entrou lá no centro, quantos irmãos que não aceitaram as determinações do Amauri, que largaram o trabalho? Não gosto do Amauri, que o Amauri é chato, a Amauri é muito exigente, ele é grosso, e largaram o trabalho, né? Então, é isso que o nosso irmão está falando aqui, ó. Criatura engajada nos embates constantes da luz, que dissipe as trevas do bem, que extingua... Não, perdão, vou repetir.
na condição da criatura engajada nos embates constantes da luz que dissipe as trevas ou do bem que extingue o mal. Quer dizer, a casa espírita, o trabalho na casa espírita é isso, né? É uma luta do bem contra o mal para você extinguir as trevas, né? Outra coisa, em muitas ocasiões cultiva a inteligência e percebes para logo as inteligentes se burilam para a exaltação do egoísmo próprio. Então, é aquela pessoa que pensa primeiro nos seus interesses, né? Então a pessoa fala assim, eu vou largar o meu final de semana, vou prejudicar a minha, o meu lazer para ficar enfiado em centro, né? Não vou, de jeito nenhum. Domingo e sábado é dia de eu curtir com os meus amigos, curtir com a minha família, né? Uma vez também, uma companheira lá na casa, nós tivemos um período, um grupo de teatro, né? E aí, quem é mais antigo na casa lembra, né? Era o grupo do Bezerra. E tinha um grupo de jovens, né, que trabalhavam lá, e quem era o dirigente do trabalho era o Almir Martins do Vale, um grande amigo nosso que fez durante um período lá, esteve conosco, trabalhando com teatro. Aí ele desencarnou e o pessoal debandou, né? Aí eu questionei, né? Falei assim, poxa, mas vocês, que o Almir morreu, vocês vão sair do trabalho? Aí eu me lembro nitidamente uma companheira na época, né, que estava lá, falando assim, Fernando, você é um escritor frustrado, porque eu que escrevia a maioria das dramatizações, das peças de teatro que fazia, o grupo fazia, era eu que escrevia, né? Eu sempre gostei de escrever e tal, eu fazia. Aí fala assim, você é um escritor frustrado, eu vou sair lá de onde eu moro, que é longe, para vir para cá, ficar aqui domingo até tarde, porque por tua causa. Eu falei, não, mas você não tá aqui por minha causa, você tá aqui por Jesus. Isso aí eu vou deixar para outra encarnação. E nunca mais apareceu na casa. Com esse discurso, né, de que, não, é muito longe, eu não vou deixar meu domingo, não vou perder meu domingo para ficar aqui até tarde. Quer dizer, então são pessoas que entram no trabalho, mas o trabalho não entra na pessoa. E infelizmente, por mais que você tenha fique triste, essas pessoas vão ficando para trás. Não que você seja melhor do que elas, né? Não que você seja mais evoluído. Eu não acho que eu sou mais evoluído que ninguém, porque eu continuo no trabalho até hoje. Porque eu sou mais, o que ganho mais e sou o mais necessitado, né? Com o trabalho. Mas a gente vê que são pessoas que se comprometeram a trabalhar, chegam aqui e esquecem os compromissos e vão voltar e vão ter que repetir a lição quantas vezes for necessário até se convencer que a gente não vem aqui só para ficar final de semana comendo churrasco. A gente vem aqui para se empenhar a trabalhar por Jesus. E são pessoas muito queridas, mas que acaba que você tem que deixar essas pessoas de lado, né? Essas pessoas vão ficando para trás, são lembranças boas, né, de pessoas que passam pela tua trajetória, pela tua vida, né? E que você tem que deixar pra lá, né? Eu me lembro que na questão do teatro, né, um dos companheiros também que fazia parte, ele falou assim, ele não era espírita, né? Depois, como o Almir desencarnou, aí veio um rapaz lá que não era espírita. Aí falou, eu posso ajudar vocês, eu sou professor de história, eu entendo de teatro e tal. Aí ficou ajudando a gente. E aí nós tivemos a oportunidade de fazer uma apresentação de uma peça que eu escrevi, né, lá em São Paulo. E aí o pessoal gostou, né, da peça e tal. Aí ele já ficou assim, não, então se esse pessoal aqui tá bem, representa bem, eu posso usar. Isso eu tô falando, o que eu percebi que ele tava pensando, né? Eu posso usar esse grupo para eu me projetar também. Aí ele chegou depois dessa apresentação em São Paulo e falou assim, eu vou trazer uma amiga minha. Aí a garota não era espírita. Aí eu falei assim, olha, a condição para a pessoa participar do grupo de teatro é a pessoa participar dos estudos doutrinários. Mas eu não sou espírita, então minha filha, você não pode participar.
Aí ele fala assim: ah, mas você tá querendo cercear a liberdade do grupo. A pessoa às vezes quer falar um palavrão, quer a gente pode fazer uma cena de nu artístico e você fica esse negócio de espiritismo e cerceando a liberdade de expressão artística. Eu falei: não, meu filho, aqui não é para fazer no artístico, aqui não é nada disso. A gente está fazendo um trabalho para divulgar a doutrina. Se você não aceita, você tá convidado a se retirar. Aí ele fez uma carta mal criada lá pra mim, dizendo que eu era isso, que eu era aquilo, que eu era radical, e nunca mais apareceu. E o grupo também, infelizmente, também não quis mais continuar. Então, vejam quantos companheiros, né? Esse aí que não era espírita podia, né? Se fosse um pouquinho menos orgulhoso, né? Que ele fala aqui, ó: cultivas a inteligência e perceberá logo a inteligência que se burilam para a exaltação do egoísmo próprio. Quer dizer, ele queria o quê? Queria ele usar o grupo para ele aparecer, né? Convence-te de que estás passando por um mundo em construção. Quer dizer, então, a gente tem que entender que essas pessoas, a gente não pode condená-las, né? São pessoas, não vai fazer o que elas querem, mas também não vou ficar condenando a pessoa, né? Eu estou contando essas situações, não é pra gente ficar desqualificando o companheiro, porque lá na frente ele vai ter que rever as suas posições e vai ter que, em algum momento, ele vai ter que se render à necessidade da sua reforma íntima. A gente pegar o livro Voltei, do irmão Jacó, ele fala que o grande problema no mundo espiritual além dos espíritos menos esclarecidos, são os religiosos falidos, que ele encontrou vários companheiros da sua casa espírita que não levaram a sério as suas responsabilidades, que abandonaram o trabalho, que foram cobrados, estavam trabalhando na casa espírita que eles frequentavam, porque durante a vida material não o fizeram. E aí voltaram para trabalhar na casa espírita como espírito desencarnado. É o que vai acontecer com muitos, como pode acontecer comigo também, né? Porque eu estou tentando trabalhar, mas também não sei se eu estou trabalhando corretamente. Pode ser que eu esteja cometendo algum equívoco, algum erro. E se eu tiver que voltar, eu volto para trabalhar como desencarnado no centro, porque a gente está tentando fazer o melhor possível, mas às vezes alguns detalhes nos escapam, né? Aí continua aqui o nosso irmão: impraticável carregar conosco os que voluntariamente se marginalizam na negação. Quer dizer, então não adianta a gente ficar se lamentando por essas pessoas. A gente tem que deixar o tempo passar, a gente tem que compreender que cada um tem o seu tempo, tem o seu momento, que vai chegar um instante que essas pessoas vão se redimir, vão se evoluir de alguma maneira, e a gente faz a nossa parte, né? E quando a gente puder ajudá-los, que nós o façamos, né? Eu tenho um amigo meu também, que está desencarnado, que ele tinha quando eu o conheci, ele já era espírita. Eu frequentei durante 2 anos uma casa, que é a União Espírita Antônio de Pádua, e lá eu travei contato com esse meu amigo, né? Ele tinha uma mediunidade ostensiva, assim, muito aflorada. O seu mentor dava comunicações assim muito pertinentes, né? Aí, num determinado momento, ele largou o trabalho, falou: não posso, estou trabalhando muito. E a vida dele, quer dizer, a mediunidade, a prática mediúnica, era uma maneira que a espiritualidade encontrou de atenuar os problemas que ele iria passar. O que ele fez? Não quis continuar a prática mediúnica. E aí estava sempre com problema, e aí começa a reclamar: mas por que não sei o que? Porque a minha vida não dá certo, porque Deus não sei o que. Eu falei: vem cá, fulano, por que você não continuou na prática mediúnica? Mas eu não tenho tempo, que eu sou chefe, não sei de quê. Pois é, por isso que a sua vida está sempre com problema. Porque se você tivesse conseguido encontrar um tempinho para você fazer o que você tinha que fazer, que você se comprometeu, você teria uma vida melhor. Aí ele ficava assim e tal, coitado. Agora
está desencarnado, deve estar lá falando, realmente, o Fernando estava com a razão, né? Espero, né, que ele tenha falado isso, que ele já tenha chegado a essa conclusão. Aí continua aqui, ó. Seres queridos muitas vezes assumem atitude positivamente contrária a tudo aquilo de melhor que esperávamos deles. Então, nós temos também um amigo nosso que ele publicou um livro espírita. E você sabe que quando a pessoa começa a se sobressair no movimento espírita, surge uma coisa chamada inveja, né? Começa a pessoa a ficar com inveja da pessoa que está sobressaindo. Aí ele está sendo atacado, estão falando, porque o teu livro não é bom, que você deve estar fascinado e você é vaidoso, quer dizer, e ele falou que eu estou muito triste, ele estava comentando comigo outro dia, eu estou muito triste que pessoas que eu nunca pensei que iriam olhar para mim de uma forma agressiva estão me agredindo gratuitamente, porque só porque eu publiquei um livro e eu creio que deve estar com algum problema, porque eu estou conseguindo, não que o livro dele tenha ficado famoso, mas ele tá é alguém, eu não vou falar o nome também, eu não vou falar o nome de ninguém, eu só estou fazendo esses comentários para a gente refletir. Ele, né, tá conseguindo, né, se posicionar melhor no movimento espírita, tá fazendo palestras, não é famoso igual Haroldo Dutra nem Divaldo, mas tá com um caminho legal. Aí o pessoal tá com inveja do rapaz. E, porque você é vaidoso, que você é isso, que você é aquele, que não sei o que. Entendeu? Em vez de ficar feliz com a vitória do companheiro, não, estão torcendo contra, dizendo que ele tá fascinado, que ele é isso, que ele é aquilo. Então nós temos que ter, né, esse entendimento, que se a gente tá certo do que a gente tá fazendo, não importa o que o outro tá falando. Né? Quando eu entrei lá pro Bezerra também, eu sempre fiz palestra lá, o seu Cabral sempre me colocou para fazer palestra. Tinha uma companheira que falava que eu não sabia fazer palestra, assim do nada, você não sabe falar, você não sabe fazer palestra, aí tá bom. Aí teve um dia que tinha, o pessoal que é mais antigo na casa lembra que tinha a chamada reunião das 18 horas no domingo, né? E a pessoa que tava marcada para fazer a palestra da reunião das 18 horas, não foi, eu compareci. Aí tava essa companheira lá, né, que me criticava. Aí o expositor, foi ela que tinha convidado o expositor, né, que diz que era maravilhoso, que eu não sabia falar. Aí chamou lá uma pessoa, aí o cara não foi, o expositor não foi. Aí ela, não sei o que, eu falei, por que você não faz a palestra? Você não falou que eu não sei fazer? Faz você. Eu não sei. Aí eu não falei nada, não precisa, né? Eu também não falei pra me vingar, não. É porque é pra pessoa perceber, né, que tem certas coisas que não cabem, né? Então, continuando aqui. Temos os que se anestesiam na inutilidade e no supérfluo, esquecidos de que os recursos materiais são empréstimos da divina providência para a execução das tarefas que lhes cabe realizar. Então, a gente tem que entender o trabalho na doutrina como uma dádiva. Não tem que reclamar de nada, ficar, eu estou trabalhando muito, eu não tenho tempo. Não, é uma dádiva. É graças a Deus que a gente está tendo essa oportunidade de trabalhar na doutrina, de fazer uma palestra, de trabalhar na mediunidade, de dar um passe. E não importa a grandiosidade da tarefa. Eu não sou um bom expositor realmente, até a companheira está com a razão, mas eu estou me esforçando para fazer o meu melhor, né? Eu já melhorei muito. No início eu falava muito mal, até em parte eu concordo, mas o que acontece? Na época não tinha ninguém que falava também. O seu Cabral já estava idoso, não tinha palestrante, alguém tinha que falar, eu ia lá e falava, né? E o seu Cabral não falava nada, aí eu ia falando, né? E fui aprendendo, e hoje não falo muito bem, mas eu creio que falo um pouco melhor do que eu falava alguns anos atrás. Então, eu vou ficar reclamando de quê? Eu tenho mais é que trabalhar e dar o meu melhor, né? Para concluir, meus irmãos, aqui, ó. Se conheces companheiros que te distanciam do caminho que te dedicas a aprender e permanecer, entrega-o a Deus e segue adiante. Então, meu amigo, às vezes a gente fica triste, né, de ver os irmãos, né, abdicarem da oportunidade, mas infelizmente é uma opção que eles fizeram. Então era isso que a gente tinha que conversar com vocês neste dia.
Que Jesus nos abençoe e até o próximo estudo.